Vamos discutir no vídeo de hoje um pouco sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler diz que quando você tem ondas que estão sendo propagadas no espaço, só que essas ondas têm uma fonte que está em movimento, certo? Vai começar a ocorrer um efeito de aglomerações de frentes de onda, certo? Por quê? Porque perceba que se tivesse parada a onda, ia ter simplesmente isso. Se a fonte de onda tivesse parada, a onda ia se comportar assim, né? Mas como a fonte está andando junto com a onda, essas frentes de onda vão começar a se aglomerar, certo? E esse aqui dá a origem do efeito Doppler, ok? Mas o que isso significa? Suponha que a gente tem eu vou deduzir aqui agora a equação que rege o fenômeno, ok? Vamos tomar como eixo positivo o eixo positivo, a velocidade do som, da onda, em relação ainda à direção da pessoa, ok? Certo? Então a gente vai colocar o eixo positivo na direção da velocidade do som sempre, ok? Fazendo isso, vamos separar o problema em duas partes. Primeiro, em relação a som e fonte. Quando a fonte está parada, a nossa fonte vai emitir uma onda, certo? E depois de vai emitir uma frente de onda. Depois de um período dessa onda, ela vai emitir mais uma frente de onda. E essas duas frentes de onda, como a gente esperou um período, vão estar afastadas entre si do comprimento de onda dessa onda, certo? Porque a gente sabe que V é igual a lambda F, ok? E F é inverso do período, né? Então, se a gente esperou um período, a distância entre elas vai ser exatamente um comprimento de onda, ok? Porque ó, ela tem uma velocidade para cá do som. Velocidade do som vezes o período, tudo que ela andou, vai dar a distância que ela andou, que é um comprimento de onda, certo? Agora imagina que a fonte está andando. Então ela vai emitir uma frente de onda e depois de um período, agora minha onda vai estar, a minha fonte vai estar aqui, ela andou uma distância d e meu comprimento de onda andou a mesma coisa em relação ao passado, né? Um comprimento de onda inteiro, certo? Então a minha frente de onda andou um comprimento de onda inteiro em relação à origem lá do nosso sistema e a nossa fonte andou uma distância d. Se a velocidade da fonte for Vf, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual à distância sobre o tempo. Se a gente está pensando num período inteiro, esse tempo aqui vai ser exatamente um período. Quanto que ela andou em um período da onda? Vai ser d igual à velocidade da fonte vezes o período. Então, vai acontecer aqui, vai aparecer um comprimento de onda aparente aqui, né? E quanto que vale esse comprimento de onda aparente? Esse comprimento de onda aparente é o lambda original da luz, do som, menos essa distância aqui, certo? Então, lambda 0 menos d, substituindo pelas equações que a gente achou, que é velocidade do som vezes o período, né, que a gente colocou aqui, velocidade do som vezes o período, menos d, que é a velocidade da fonte vezes o período. Colocando o período em evidência, a gente obtém essa equaçãozinha aqui, beleza? Onde eu posso chamar essa velocidade do som menos a velocidade da fonte, eu vou chamar de velocidade de aglomeração, ok? Vou chamar assim, velocidade de aglomeração. Tem relação com as aglomerações da frente de onda, né? Certo? Perceba que vai começar a aglomerar essas frentes de onda. E quanto mais rápido a fonte tiver, mais vai aglomerar, vai ter esse efeito de aglomeração, certo? E o comprimento de onda aparente segue essa equação. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso problema. O som e a pessoa. Num referencial externo, a gente olhando de fora, a gente percebe que tem uma velocidade, uma pessoa. Lembrando que o nosso eixo positivo está para cá, né? A gente tem uma pessoa andando com uma velocidade VR, a velocidade do receptor.
E uma onda, você vai propagando para direito com a velocidade do som, com um comprimento de onda aparente, que é aquele que a gente calculou ali em cima, certo? Essa pessoa já vai estar enxergando esse comprimento de onda aparente, essa onda aglomerada. Ok? No referencial do receptor, a gente para o receptor no espaço, e a velocidade do som que ele está enxergando é a velocidade do som em relação ao receptor. Ou seja, uma transformação de Galileu a gente vai realizar, e a nova velocidade do som, a velocidade do som linha, ou seja, a velocidade do som em relação ao receptor, é a velocidade do som menos a velocidade do receptor. Certo? Tomando sempre o eixo positivo em relação à direção ao sentido de propagação do som, né? Então, essa aqui é a velocidade que a pessoa percebe o som. Essa velocidade do som em relação a R, ok? Mas qual que é a frequência que ela percebe? Olha, a frequência aparente que ela percebe, então. Ela tá enxergando uma onda com um comprimento de onda aparente lambda g e uma velocidade do som linha. Então a frequência que ela percebe, a gente vai usar a equação clássica que V igual a lambda f, isolando f. Então f tem que ser V sobre lambda. Mas a gente vai substituir pelas coisas da pessoa. Ou seja, a velocidade do som em relação ao receptor, o V' aqui, né? Sobre o lambda g. Ou seja, vai dar a velocidade do som menos a velocidade do receptor dividido por lambda g. Mas a gente lembra que lambda g, o comprimento de onda aparente, é t vezes a velocidade do som menos a velocidade da fonte, onde t é o período, que é o inverso da frequência da onda, da frequência original da onda. Então, substituindo todo esse cara aqui, a gente obtém que a frequência que a pessoa percebe é f0 vezes vs menos vr, que estava aqui já, né? Dividido por vs menos vf. Isso apareceu porque eu substituí o lambda g por todo esse termo aqui. E toda essa equação aqui é a equação que rege o efeito Doppler, né? Que rege o efeito Doppler. E se eu quiser, eu posso chamar esse cara aqui de velocidade do som em relação ao receptor, né? É uma velocidade do referencial da pessoa. Então eu substituo por esse termo, se eu quiser. Esse aqui tem a ver com as aglomerações, esse termo aqui, né? Então eu chamei de velocidade com relação às aglomerações. Então essa aqui é uma fórmula mais bonitinha. E não tem muito o que se preocupar com o sinal. Sempre tem aquela discussão com o sinal essa fórmula, né? Ai meu Deus, o sinal. Não, não se preocupe com o sinal. Por quê? Porque como a gente tomou como eixo positivo a velocidade do som, a direção da velocidade do som, quem tiver no mesmo sentido vai ser positivo e quem tiver na direção oposta vai ser negativo. O que implica que quando for positivo, esse cara aqui, menos com mais, continua sendo menos, né? E quando ele estiver na direção oposta, a velocidade vai ser negativa. Ou seja, se vai ser negativo, vai ser menos com menos e vai dar mais aqui. Enfim, mas não tem muito o que esquentar. É só você pegar tomar como um eixo, um referencial, tá tudo certo. Ó, e se eu pegasse o sentido oposto, se eu pegasse pra cá, certo? O sentido oposto, a velocidade do som tá aqui, o que implica que a velocidade do som seria negativo, né? Então, beleza. A velocidade do som seria negativo. Então, eu ia colocar aqui como menos a velocidade do som. E a velocidade R, se eu pegar esse cara aqui, vai ser... vai ser positivo, né? Então, menos com mais dá... menos com mais dá menos. Então, menos VR. Certo? Sobre... Se eu pegar esse mesmo cara aqui, vai ser menos VS. Se a velocidade da fonte vier pra cá também, ela vai ser positiva. Negativo com positivo dá negativo. Menos velocidade R. Ok? Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, eu vou obter mais VR. Ok? E essa aqui seria exatamente a mesma resposta se eu tomasse como eixo positivo esse sentido aqui.
Porque a velocidade do som seria positivo, positivo. E esse cara aqui é negativo, né? Negativo com negativo dá positivo. Então esse cara ia ficar positivo e esse também. Então perceba que não tem muito o que se preocupar com o sinal. Basta eu tomar um eixo como positivo e ia trabalhar a partir dessa fórmula aqui, ó. Lembrando que essa fórmula aqui vai ser sempre a real, a verdadeira. Não importa o eixo positivo que eu tomar. E daí se eu tomar cuidado com as velocidades, né? Qual sentido as velocidades estão? Se elas estiverem para direita, se elas estiverem crescendo junto com x, elas são positivas. Se estiverem no sentido oposto de x, elas são negativas. Isso inclui a velocidade do som, ok? Se a velocidade do som estiver na mesma direção de x, ela é positiva. E se estiver na direção oposta, ela é negativa, ok? Como a gente viu aqui. Mas não muda a resposta daí. Enfim. Então, esse aqui eu deduzi, expliquei que não tem o que se preocupar com o sinal, certo? Não tem porquê. Isso que as pessoas têm que entender. Porque normalmente, no ensino médio, as pessoas ensinam umas regras meio estranhas para sinal de efeito Doppler, né? E elas acabam complicando mais a vida do aluno do que ajudando. E aqui, não tem o que se preocupar, isso que eu quero mostrar, ok? É só usar essa fórmula aqui sempre. E tomar cuidado com o eixo que você escolheu. Enfim, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixe nos comentários.